Olá, tudo bem? Estamos no mês de outubro e agora exatamente no dia 31 de outubro será comemorado os 506 anos da Reforma Protestante. Diante de uma data tão especial como essa, uma data memorável, não teria como deixar passar em branco sem comentar a respeito da Reforma Protestante, o qual foi um movimento que teve um papel fundamental para mudanças na sociedade como um todo e também principalmente no meio religioso, principalmente nós que somos evangélicos, protestantes, reformados. É uma data importante para a gente entender como se deu a origem desses movimentos da igreja evangélica como um todo. A reforma protestante ela se inicia especificamente por um homem chamado Martim Lutero. Este homem era um monge da ordem agostiniana dentro da Igreja Católica, o qual era muito piedoso e devoto ao Senhor. E mediante os seus estudos exaustivos e com temor do Senhor, ele começa a perceber algumas incoerências das lideranças da época, das lideranças papal, a respeito da hipocrisia e a forma que eles manifestavam a autoridade sobre o povo como um todo, sobre o leigo, e isso começa a inquietar ele. Também neste momento estava havendo algo muito inquietante para Martim Lutero, o qual o Papa da época queria construir a Basílica de São Pedro, e para arrecadar dinheiro ele começa a fazer cobranças de indulgências, perdão dos pecados. E nesse período, na Alemanha, 1517 mais ou menos, chega um homem chamado Johann Tetzel, que por meio de encenações, teatros a respeito do inferno, ele trabalhava meio que no medo e no temor das pessoas irem para o inferno, e ali ele alegava que por meio do pagamento destas indulgências era possível conseguir o perdão dos pecados por meio do Papa. Então o Papa tinha esse poder, segundo a Igreja Católica, neste período, de tirar uma alma do inferno. Aliás, Tetzel chegava a dizer que ao tilindar de uma moeda nos cofres do ofertório da Igreja Católica, uma alma saltava do inferno. Então cada tilindar de moeda saltava uma alma do inferno, ou uma alma era resgatada do inferno. Então nesse período, diante de todas estas questões, Martim Lutero começa a se inquietar. Outra questão que ele se inquieta muito é a respeito da autoridade papal. Ele começa a perceber que a autoridade é a Bíblia e também a questão da salvação pelas obras. E ele começa a perceber, lendo o texto icônico de Romanos 1,17, o qual ali ele entende que o justo seria salvo não pelas obras, mas pela fé. Então Martim Lutero, como um acadêmico da época, ele propõe um debate para tentar reformar a igreja. O intuito dele não era criar um novo movimento, uma nova religião, mas sim reformar a igreja, voltar às suas origens, né? Corrigir estes erros. Porém, o que Martim Lutero encontra é grande resistência, inclusive perseguições e orientações para que ele viesse a retroceder nas posições dele. Ele mesmo relata que seria impossível, seria ir contra a consciência dele, a não ser que provasse a ele por meio das escrituras de que ele estava errado. Aí ele retornaria. Então, mediante isso, ele acaba sendo excomungado. E antes disso, na verdade, esse movimento se deu quando ele escreve as 95 teses e coloca na porta da igreja do castelo de Wittenberg para propor esse debate. E essas 95 teses estavam escritas em latim, foram pegas e traduzido para a língua do povo. E aí começa um grande movimento na Alemanha, e o povo, o cidadão comum, o povo comum começa a perceber essas incoerências. Então, a partir daí, começa uma reflexão a respeito da autoridade da Igreja Católica, e a partir daí surge o movimento de reforma protestante. Martim Lutero, em meio a essa questão de ele não voltar atrás e não aceitar, né, a imposição dada pela Igreja Católica,
ele acaba sendo sequestrado por um grupo e levado para um castelo, para lá ficar recluso. E lá ele traduz a língua, a Bíblia, na verdade, da língua latina para o alemão e põe a Bíblia na mão do cidadão comum. Inclusive ele chega a dizer que um cidadão comum ou um leigo, com a palavra de Deus, a escritura na mão, ele é mais poderoso que qualquer papa poderoso. Ou seja, então ele atribui autoridade sobre a palavra de Deus. E nesse período, Martinho Lutero teve um grande aliado, na verdade, nesse período, que contribuiu para a difusão desta reforma e trazer a verdade para o povo comum, para o leigo, que não tinha acesso à palavra de Deus. Não tinha como saber se o que as lideranças da época estavam falando era verdadeiramente da vontade de Deus. Então, nesse período, foi inventada a prensa de Gutenberg e, a partir daí a Bíblia e mais outros escritos de Martinho Lutero se proliferam por toda a Europa, e assim iniciando o movimento de reforma. Talvez eu farei mais vídeos para falar a respeito da reforma protestante, porque essa reforma ela trouxe grandes mudanças para a sociedade como um todo, seja nas áreas econômicas, sociais, religiosas, psicológica, na forma de lidar com a escritura, né, na forma de interpretar as escrituras. Enfim, trouxe grandes mudanças e a partir daí se desenvolveu também culturas, né? Então a reforma protestante ela é muito interessante não só porque ela nos faz resgatar os princípios lá dos apóstolos, a devoção à palavra de Deus e tendo a escritura como autoridade, mas também trouxe grandes mudanças. Aliás, muitas das doutrinas que nós temos hoje na igreja evangélica como um todo, igreja protestante, advém desses escritos de Martinho Lutero, logo depois por alguns outros reformadores, né? Então é muito importante a gente entender a reforma protestante, esse mover de Deus por meio da vida de um homem. Óbvio que Martinho Lutero também teve os seus precursores anterior a ele, né? E não poderia deixar aqui de falar, né, de Jerônimo Savonarola na Itália, de Wycliffe na Inglaterra e também de John Hus na Boêmia, né, que também foram homens dentro da Igreja Católica que no seu tempo anterior a Martinho Lutero tentaram reformar a Igreja, mas naquele período não tiveram êxito, mas deixaram o seu legado. E assim Deus usou estes homens como instrumentos para trazer